Então bora para mais um vídeo. Esse é o Economia Fora da Caixa. Meu nome é Bruno e eu sou o apresentador desse canal. E hoje, no vídeo dessa semana, vamos iniciar a série Como Estava e Como Está. A ideia aqui é a gente pegar uma série de indicadores macroeconômicos e analisarmos ele no último ano, né? Do momento que eu fiz o último vídeo lá no Projeto Libertar até o momento atual, né? A ideia aqui seria a gente pegar esse período que eu não fiz vídeo nenhum e explicar as mudanças e as diferenças e o que aconteceu. E então é isso, né? Vamos falar sobre os impactos, né? Principalmente sobre os impactos da pandemia do coronavírus e o que isso ocasionou, né? Quais foram as diferenças entre o que a gente via em 2019 e o que a gente está vendo hoje no final de 2020. Hoje vamos falar sobre dívida pública e déficit fiscal. Esse vídeo ficou muito interessante e não deixe de assisti-lo até o final se você se preocupa com o que acontecendo com a sua situação econômica e com as decisões que você vai tomar no futuro. O assunto tratado nesse vídeo não é indicação de investimento. Eu vou sempre deixar isso bem claro que eu não faço indicação de investimentos nesse vídeo. Aqui a gente está apenas tratando de educação e conhecimento sobre o mundo econômico e financeiro. Então, sem mais enrolação, vamos começar o vídeo falando sobre a diferença entre dívida e déficit. O déficit é uma variável fluxo. Isso significa que no final de um período que a gente está analisando, então esse período pode ser de um dia, pode ser de um mês, pode ser de um ano, no final do período o déficit ele zera. Então vamos pensar aqui o déficit fiscal no ano de 2020 no Brasil. A gente vê que se o déficit foi de 10 em janeiro, 20 em fevereiro e foi aumentando 10 a cada mês, ele vai chegar a um total no final de dezembro e quando chegar em janeiro ele vai zerar, né? O déficit ele zera a partir do início do período seguinte. Por isso que é um fluxo. O déficit ele é causado por desequilíbrio nas contas. Então você imagina, né, que você recebe 5 mil reais e você gasta em um determinado mês 7 mil reais. Você tem um desequilíbrio nas suas contas pessoais. Você gastou mais do que você arrecadou. Ou, né, você arrecadou menos do que você gastou. Existe um debate econômico muito interessante e muito atual que diz exatamente disso, né? Diz exatamente isso. Qual que é o problema aqui? Será que o governo ele gastou demais, né? Ele gastou mais do que ele arrecadou? Ou será que ele arrecada menos do que ele precisa para manter o nível de gasto necessário? Então é um debate muito interessante, mas o que tem que ficar claro para vocês é que o déficit ele é o desequilíbrio nas contas. A dívida ele é o financiamento desse déficit. A dívida, diferentemente do déficit também, é uma variável estoque. Então isso significa que no final do período analisado ela não zera, ela continua acumulando período após período. É claro que você pode pegar ali você pode ver o endividamento só em determinado período, mas seria muito parecido com déficit, né? Mas tanto faz, isso aqui não faz parte, né, do que eu ia explicar para vocês. Existem três formas do governo financiar esse déficit. Então, o déficit não necessariamente significa dívida. O governo ele pode aumentar impostos, ele pode imprimir dinheiro, ele pode também emitir títulos da dívida. Então, você imagina que as duas primeiras formas, né, o aumento de impostos ou a impressão de moeda, não necessariamente vai gerar dívida. Na verdade, não vai gerar dívida. A emissão de títulos públicos, né, quando você compra um título no Tesouro Direto, o governo ele vende esse título para você com uma promessa, né, a condição de, num momento futuro, te pagar. Ele vai te devolver o principal e mais um rendimento, que ou foi acordado previamente ou vai ser, né, foi acordado atrelado a alguma determinada taxa, né? Mas aqui, né, o que a gente tem que entender? A dívida é diferente de déficit. Hoje, né, é muito fácil, você tem um descasamento nas suas contas públicas, automaticamente o seu banco ele já te dá um crédito, que é conhecido como cheque especial. E aí você consegue gastar um pouco mais do que você ganha. Logo, fica muito fácil a gente acabar confundindo o conceito de déficit e dívida, porque o nosso déficit hoje ele automaticamente já vira uma dívida que a gente vai pagar para o banco no mês seguinte. Então, deixem isso muito claro na cabeça de vocês. Déficit é a variável fluxo, dívida é a variável estoque. O déficit não necessariamente é dívida, porque quando você tem um déficit, você pode muito bem, por exemplo, fazer um bico, ou você pode muito bem também vender alguma coisa na sua casa para tapar esse buraco no seu orçamento. Aqui eu trouxe para vocês uma figura
que ela é uma figura um pouco velha, né, um pouco antiga, ela é de 2012, porque eu não achei nada mais atual. E aqui, né, é muito interessante o que está dizendo. A dívida pública alta não é sinônimo de subdesenvolvimento e falência. Países como a Alemanha e Japão devem muito em relação ao PIB, mas têm baixo desemprego e alto índice de desenvolvimento humano, né, o IDH. Aí, se a gente perceber aqui nesse mapa, países como Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, Japão, países desenvolvidos, países ricos, Irlanda, Portugal, né? Aqui na Europa, principalmente, eles possuem aqui uma dívida, uma relação dívida-PIB de mais de 80%, né? Os Estados Unidos tinha 70% aqui, mas todos esses países têm altas dívidas, são países muito endividados. Enquanto que a Venezuela, Paraguai, Argentina, Brasil, Uruguai, África do Sul, Rússia, China, Índia, todos esses possuem um endividamento menor. Então aqui o que eles estão querendo dizer é que não há uma correlação entre endividamento, países altamente endividados e subdesenvolvimento. Mas, né, será que é isso mesmo, gente? Será que realmente isso era um momento certo de se falar? Será que de 2012 para cá a situação não mudou muito, né? Eu quero que vocês fiquem com isso na cabeça. Essa é uma frase que cai nesse vídeo como uma luva. Não é o que você não sabe que vai colocá-lo em apuros, é o que você tem certeza que não vai. Então, é aquilo. Quando você tem certeza de alguma coisa e essa coisa dá errada, é aí que você se ferra. Imagine que você tivesse certeza. Você vai lá, faz uma análise por conta própria, você é um cara já autossuficiente no mercado, e você faz uma análise que você tem certeza que a ação X vai dobrar de preço no próximo mês. Eu tenho certeza, se você tiver certeza, 100% de certeza, certeza absoluta, você vai se expor muito a essa ação. Você vai vender sua casa, você vai vender seu carro, você vai pedir empréstimo no banco e vai comprar nessa ação. Porque, afinal de contas, por que você não faria isso? Você vai dobrar o seu capital. Qualquer coisa que você colocar nessa ação, você vai dobrar em cerca de um mês. É um ótimo negócio. E imagine que o que você tinha certeza que aconteceria não se concretiza. O seu prejuízo seria imenso. E não seria imenso porque você achou que ia dar certo e não deu. Seria imenso porque você se expôs demais. Então aqui, eu também coloquei aqui embaixo um gráfico da variação do PIB nos últimos 10 anos, nos últimos 9 anos, desde 2011. E eu quero que vocês fiquem com isso na cabeça, com essa frase e com esse gráfico, né? Nós vamos voltar para esse slide no final do vídeo. Então eu queria trazer para vocês também duas teorias que são opostas. Existem muitas teorias que são conflitantes na economia. Vocês logo nesse vídeo já vão começar a perceber isso. E no decorrer dos vídeos, vocês vão ver que cada vez mais, né, eu vou apresentar um economista que fala uma coisa, outro economista que fala outra coisa completamente diferente. Esses aqui são dois economistas, a Carmen Reinhart e o Kenneth Rogoff. Se você assistiu o primeiro vídeo, o vídeo de apresentação do canal, eu falei um pouco sobre a Carmen Reinhart. Ela é economista-chefe do Banco Mundial. E eles fizeram um estudo, eles pegaram 44 países, né, dados de 44 países em uma série temporal abrangendo mais de 200 anos. Então foi um estudo realmente gigante, né? Eles lá no Banco Mundial, eles têm muitos recursos para fazer esses tipos de estudos. E o que eles descobriram, né? Uma das coisas que eles descobriram é que quando um país alcança uma relação dívida-PIB maior do que 90% do PIB, então um país ele tem uma dívida maior do que 90% do PIB, ele apresenta uma tendência de queda de crescimento do PIB nos anos em que a dívida mantém essa relação de, em média, 1%. Então você imagina, né, um país, assim que ele alcança 90% do PIB, o PIB dele cresce, em média, 1% a menos do que deveria crescer. E existem várias explicações para isso, né? Porque quando o país ele está muito endividado, isso vai automaticamente, isso gera problemas nas expectativas dos investidores. Então, quando um país está muito endividado, a gente acaba achando que o país não vai ter como pagar essa dívida e mantendo o poder de compra da moeda. E quais são as críticas a respeito desse estudo? Muita gente criticou o estudo dizendo que essa era uma correlação espúria, porque eles não indicaram exatamente qual que era essa
relação, qual que era a dinâmica entre a dívida pública e essa queda observada no PIB. Muitas pessoas acharam que era simplesmente o acaso, e essa é a maior crítica a respeito desse estudo. O próximo estudo que eu quero mostrar para vocês, né, que é uma teoria que já é muito mais a favor, é muito mais pró-endividamento dos países, que é a teoria monetária moderna. É uma teoria que está muito em alta atualmente, né, principalmente quando começou a partir da crise de 2008, né, que ela vem ganhando força, e agora com a crise do coronavírus eu diria que a maioria dos bancos centrais já estão seguindo a teoria monetária moderna. Aqui vamos chamar ela de TMM, né, para ficar mais fácil. A TMM ela se embasa em duas teorias: o chartalismo, que é uma teoria bem mais antiga, e o pós-keynesianismo, que faz parte do consenso, né, macroeconômico. É uma das teorias aí do mainstream econômico. E o que o chartalismo diz? Né? O chartalismo ele diz que o valor das moedas derivam da soberania dos estados. Então é aquilo: o fato do estado obrigar você a aceitar o pagamento na moeda que ele emite, isso que assegura o valor daquela moeda. E a TMM também diz que não existe um limite para o endividamento público, desde que o juro pago pelo governo seja menor do que a taxa de crescimento apresentada pelo país, o que está sob o controle do Estado. Então você imagina, né, que o crescimento do país ele tem sempre que ser maior do que a taxa básica de juros. Então, se hoje, por exemplo, se a taxa Selic aqui no Brasil está em 2%, a gente deveria estar apresentando um crescimento de 2,5% ou mais, para que o endividamento público fosse sustentável. E, é claro, né, faz total sentido. Quando você vai estudar sobre a teoria monetária moderna, eles apresentam para você um gráfico, né, que vai subindo, 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 e chega um momento que a curva do endividamento público se estabiliza, porque o crescimento ele é maior do que o gasto do Estado para manter aquela dívida. E a própria dívida, ela cresce em um ritmo menor do que o próprio crescimento econômico. Aqui, a crítica que a gente observa na TMM é que em momentos de crise, como o momento que a gente está passando atualmente, não tem como você ter uma taxa de juros nominal muito negativa. E taxas de crescimento negativo do PIB a gente vê. Né? Esse ano a gente viu, estamos observando taxas extremamente negativas por todo mundo. E como é que ficaria nesse caso? E outra crítica que também é muito feita é que atualmente o chartalismo ele já foi superado, porque hoje o Estado, sim, ele tem o poder, né, de obrigar principalmente os comerciantes a aceitarem a moeda corrente, a moeda de curso forçado em troca dos bens que eles estão vendendo. Porém, né, hoje é muito fácil você trocar a sua riqueza por outras moedas. É muito fácil você enviar a moeda para fora, você consegue fazer um cadastro em um site de remessa online e em poucos minutos está encaminhando o seu dinheiro para qualquer lugar do mundo. Além disso, nós temos também as moedas digitais. Nós temos o Bitcoin, por exemplo, que você consegue, né, comprar sentado do sofá da sua casa. Você estaria, né, transformando o seu dinheiro de real para moedas um pouco mais fortes, moedas que não têm nenhum tipo de ligação com o governo aqui do país que você mora. Então, eu diria, né, hoje, essas pessoas, né, a crítica principal é que o chartalismo ele já foi superado, ou ele não é tão forte quanto era antigamente. E isso se deve muito à tecnologia atual. Então, né, depois de todo esse blá blá blá, depois de toda essa explicação teórica chata, vamos para a parte que interessa, vamos para o gráfico. E a gente percebe, esse é o gráfico da necessidade de financiamento do setor público. E a gente vê aqui que o gráfico, lá em 2002, 2003, esse gráfico estava aqui abaixo do eixo, né? Abaixo de zero. Isso significa que a gente tinha um superávit fiscal nessa época. A gente arrecadava mais do que gastava, né? Ou gastava menos do que arrecadava. E a partir de 2014, a gente começou a ter déficit fiscal. E o déficit, né, subiu aqui, chegou a bater 200 bilhões em 2016 e no final de 2019 tinha aí chegado a 95 bilhões ou 1,3% do PIB.
Então o Brasil em 2019 ele já apresentava, né, há alguns anos um cenário deficitário em suas contas. A dívida pública, a gente percebe também, né, que lá em 2006 até 2014 ela manteve uma tendência mais ou menos estagnada ali, em torno de 50% a 60% do PIB. E a partir de 2014, o mesmo ano que nós tivemos, começamos a apresentar déficits fiscais, a dívida subiu, saiu da faixa de 50% até atingir 78,9%, ou 5,6 trilhões de reais. No ano de 2020, o déficit fiscal saiu daqueles 98 bilhões e chegou a 661 bilhões de reais, ou 9,13% do PIB. A gente percebe, né, que esse gráfico aqui é totalmente diferente do que a gente estava vendo, né? Se a gente pegar esse gráfico, jamais a gente poderia imaginar que esse seria o gráfico. Qualquer pessoa, se a gente pegar uma pessoa normal, que não precisa nem ser um economista, daqui a 50 anos e mostrar um gráfico da necessidade de financiamento do setor público brasileiro aqui nessa época, e ele dá uma olhada nisso, ele nem precisa saber que a gente passou pelo coronavírus ou pela pandemia, a crise que nós estamos passando hoje. Só de olhar isso aqui, ele já saberia, olha, acho que aconteceu alguma coisa aqui em 2020, por causa desse número. Isso aqui é o que nós, né, em estatística, é chamado de outlier. Ou pelo menos a gente espera, né? A gente espera que nos próximos anos esse número volte aqui para baixo e esses 600 bilhões fique para a história como um momento realmente diferente da nossa história. E que as pessoas percebam, olhem isso, né? Olhem essa parede que se formou em 2020 e vejam automaticamente que aconteceu alguma coisa. Isso é o impacto da pandemia nas contas fiscais brasileiras. E a dívida pública alcançou o número que a Carmen Reinhart e o Kenneth Rogoff diziam que é o problema, né? O número problemático de mais do que 90% do PIB. Em 2020, nós estamos atingindo 90,7% do PIB em dívida, ou 6,5 trilhões de reais. Então a gente poderia imaginar que nos próximos anos, em média, nós vamos crescer 1% a menos do que a gente cresceria se nós não tivéssemos nesses patamares de dívida. Então, novamente voltando aqui para aquele slide que eu tinha falado para vocês. Eu quero que vocês façam rapidamente um exercício. Eu quero que vocês imaginem esse gráfico, como que ele seria se a gente já tivesse, desde 2011, uma dívida acima de 90% do PIB. Eu quero que vocês peguem todos esses números e diminua 1%. A gente sabe, né, que em média 1% não significa que todo ano é uma queda de 1%, um ano vai ser mais, ano vai ser menos. Alguns países, provavelmente, a média vai ser mais do que 1%, né? Essa é a média dos 44 países. Mas, para a gente deixar mais fácil, eu quero que vocês tirem aqui, né? 1% de todo o resultado do PIB nos últimos anos. E eu quero que vocês se atentem aqui aos últimos 6 anos, a partir de 2014. Como que estaria a situação brasileira? Nós já estaríamos há 6 anos com crescimento nulo, com zero de crescimento, né? Então, é uma situação muito, muito complicada. Se nós estivéssemos na situação fiscal que nós nos encontramos hoje, segundo a Carmen Reinhart e o Kenneth Rogoff, nós já estaríamos numa depressão profunda. Nós já estaríamos há 6 anos sem conseguir crescer. O que você acha que aconteceria com os mercados nessa situação? Você acha que nós estaríamos batendo recordes? Eu acho que não. E aqui, né, a gente vê que está saindo na mídia, né? Se você prestar atenção, você vai ver que isso já está acontecendo. O FMI aponta que a dívida bruta do país será de 101% do PIB em 2020. O Brasil terá a segunda maior dívida bruta dos emergentes, diz o FMI. O Brasil já passa por depressão econômica, diz Armínio Fraga. Vocês podem ver que Isto É, Infomoney e o Valor Econômico, né, são portais muito conhecidos, portais econômicos, e está saindo na grande mídia essas informações que eu estou passando para vocês. Então, galera, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham entendido o que esse vídeo quis passar. Espero que vocês tenham entendido a mensagem. A situação fiscal do Brasil, ela não é essa maravilha.
A teoria monetária moderna, ela pode estar certa, mas o que a gente tem que perguntar e o que a gente tem que se preparar, né, é caso ela não esteja certa. Porque, lembrem-se, que não é aquilo que você não sabe que vai te colocar em apuros, é aquilo que você tem certeza que não vai. E se a teoria monetária moderna não estiver certa, se ela não der certo, se você realmente tiver convicção que ela está certa, você vai acabar sofrendo grandes consequências. Então, gente, como eu já disse por hoje, era isso que eu tinha preparado para vocês e até o próximo vídeo.